Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Uma parceria da Rede LFG e da TV Justiça. Meu nome é Renato Montan, sou professor de Processo Civil do curso, já ministrei outros programas com vocês. E hoje nós vamos trabalhar com um programa de suma importância, um tema de suma importância para vocês, tanto para aqueles que preparam para o exame de ordem, como para aqueles que advogam, como aqueles que vão se enveredar no campo dos concursos. A gente vai falar hoje de execução por quantia certa contra devedor solvente. O enfrentamento da execução é de suma importância porque as últimas reformas que foram empreendidas, principalmente em 2006, elas trouxeram aí novos realces ao que nós devemos enfrentar na prática. No primeiro bloco, tema do dia, nós vamos falar sobre execução, todas as regras daí pertinentes e espero que vocês possam compreender tudo que nós temos que enfrentar em relação a esse livro específico do Código de Processo Civil, que é a execução. No segundo bloco, pergunte ao professor, nós vamos responder, na verdade, perguntas de todo o Brasil, perguntas já foram selecionadas e dúvidas pertinentes à aula, dúvidas fora da aula, nós vamos falar sobre isso nesse segundo bloco. E no último bloco, X da questão, nós vamos escolher duas perguntas referentes a concursos ou exames de ordem anteriores e nós vamos enfrentá-los aqui. Espero vocês no próximo bloco. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Vamos dar então início à execução por quantia certa contra devedor solvente. Mas para a gente poder começar a entender bem a execução, eu preciso fazer, na verdade, um corte metodológico na matéria. Nosso campo de estudo hoje vai ser sobre execução por quantia certa contra devedor solvente de título executivo extrajudicial. Eu preciso contar uma história rápida para vocês. História, juro, rápida mesmo. A execução, quando ela foi concebida em 73 pelo professor Alfredo Buzaide, no nosso CPC, ela era uma execução muito paternalista, era uma execução pró-devedor. Até se brincava e dizia que se não se conhecesse a história do Buzaide como grande jurista, achava que ele era um devedor contumaz. Porque a execução ela tinha tantos mecanismos de defesa que ela permitia que um bom advogado pudesse empurrar a execução por anos e anos a fio. E aí, em 2005, começou a brotar as primeiras ideias para que se mudasse a execução. Em 2005, nós tivemos uma mudança substancial na execução, mudando a execução de título judicial, que hoje é denominada cumprimento de sentença e não será o objeto de nosso estudo hoje. Em 2006, para poder até conferir uma certa homogeneidade com a execução de título judicial, foi desenvolvida a execução de título extrajudicial. E do artigo 646 para frente, a execução foi toda remodelada numa nova estrutura mais concetânea à nossa realidade. Então é justamente sobre ela que nós vamos enfrentar. Todo mundo sabe que a execução de título judicial cumpre-se sentença e todos os documentos produzidos dentro do processo. Já a execução de título extrajudicial, ela tem uma finalidade: cumprir documentos que não foram produzidos por um juiz, mas que a lei de alguma maneira conferiu eficácia executiva. Na verdade é importante até que se entenda que a execução de título judicial, extrajudicial, o documento que instrui a execução não é um documento que possui em si algum predicado, algum requisito que o torne título. Ou seja, o cheque, não é título executivo pelo simples fato dele ser um cheque. O cheque é título porque o legislador assim quis. Então vige no nosso ordenamento o princípio da taxatividade. Só é título porque a lei assim o concebeu. Se amanhã o legislador chegar para você e falar: cheque, você não é mais título, a partir de amanhã ninguém mais pode executar o cheque. Até 2006, só a título de exemplo, o contrato de locação não era título executivo. E depois ele foi inserido no artigo 585, que é o artigo do Código de Processo Civil, que a lei destaca para enumerar os títulos executivos extrajudiciais. Então é importante só que se entenda que título executivo extrajudicial é uma opção político-legislativa e não um dom, um predicado, um requisito que o documento tenha ou contenha para que ele possa se tornar ou deixar de ser título. Tá claro? Vamos lá. Há uma questão importante que nós temos que enfrentar.
A execução por quantia certa contra devedor solvente é a execução em dinheiro. É a execução que, na verdade, não se trata de execuções específicas, como obrigação de fazer e não fazer, e execução de entrega de coisa certa e incerta. Esta execução em dinheiro que eu vou falar com vocês hoje, ela é a maior das execuções. Tanto é maior que a lei a considera como fonte subsidiária das demais. Ou seja, todos os outros tipos de execução específicas que o ordenamento tiver previsão, execução de alimentos, execução contra a fazenda pública, execução de entrega, execução de obrigação de fazer, elas podem pegar emprestado o procedimento da execução por quantia certa contra devedor solvente. Esta execução que eu vou falar para vocês, ela começa com uma fase que nós vamos chamar agora de fase inicial. Fase inicial, evidentemente, começa com uma petição inicial. Todos sabem, o judiciário não age de ofício, então é preciso que se rompa a inércia. E esse rompimento se dá com uma petição inicial. No regime anterior da execução por quantia certa, nós tínhamos a execução de Eckbauer. O sujeito era citado para em 24 horas pagar ou nomear bens à penhora. Isso não te pertence mais. Hoje, a lei mudou a forma e mudou o conteúdo. O executado é citado para pagar em 3 dias. Lhe foi subtraída a possibilidade de nomear bens à penhora. Então é importante só que vocês entendam que hoje o executado será citado para que em 3 dias pague a dívida. Na verdade, eu tomei uma posição um pouco peremptória aqui, deixa eu flexibilizar o que eu havia falado. Não é que o executado não possa nomear bens à penhora, ele até pode. O que ocorre na prática é que hoje a nomeação é concedida ao credor em primeiro lugar. Se o executado chegar com um chevette sem calota no judiciário e falar, está aqui o bem dado em penhora, e o juiz aceitá-lo e o credor concordar, nenhum problema. A questão que eu quero que vocês enfrentem é que hoje o executado não é mais o cara que nomeia os bens à penhora. Antigamente, às 24 horas, estavam todas livres para que o executado, por ato volitivo, pudesse apresentar esses bens. Muito bem, hoje, de regra, quem nomeia os bens à penhora é o credor. Uma segunda pergunta que você vai me fazer: quem é que procede à citação? A citação pode ser feita pelo correio ou pode ser feita por oficial de justiça. A citação na execução por quantia certa sempre, e vejam só o vocábulo, sempre se dará por oficial de justiça à luz do artigo 222, a linha D do CPC. Então, na verdade, a lei confere obrigatoriedade à citação por oficial de justiça. E uma última consideração em relação a esta fase inicial em que ocorre a citação, é que o juiz, ao receber a petição inicial, muita atenção aqui, meus amigos, o juiz, ao receber a petição inicial, a primeira coisa que ele vai fazer é fixar os honorários advocatícios do advogado, do credor. Alguém vai me levantar a mão com o nariz escorrendo e perguntar, mas Renato, os honorários não são fixados ao final do processo? Os honorários eles não são estabelecidos depois que o advogado trabalhou, o juiz faz uma análise retrospectiva, verifica a extensão do trabalho, a qualidade do trabalho e com base nisso, à luz do artigo 20, parágrafo 3º do CPC, estabelece o valor. Correto? Correto. Só que no caso da execução por quantia certa, e eu já vou explicar isso daqui a pouquinho, o juiz ele vai fazer uma estimativa, não que ele tenha convênio com a mãe de Iná e ele possa imaginar o quanto o advogado vai trabalhar, mas a atividade executiva, ela é, na medida do possível, previsível. Então, ou seja, eu tenho condição de saber mais ou menos o trabalho que o advogado vai fazer. Então, logo na inicial, quando se expedir o mandado para citar o o executado já saberá qual é os honorários advocatícios que na eventual sucumbência ele vai ter que pagar ao exequente. Estamos claros ou não? Muito bem. O executado é citado. E o que ele pode fazer?